vou-vos contar uma história engraçada, para cortar um bocadinho o dramatismo à coisa. Muitas das histórias ficam connosco. Há 3 tipos de história. Aquelas que nós podemos contar com alguma margem de conforto, porque percebemos e entendemos que os visados serão muito parvos se levarem a mal. Depois há as outras que são de balneário sagrado. Exato. Isto é, se o balneário é sagrado, o que acontece no balneário fica no balneário. Portanto, é um bocadinho de contradição. E depois há aquelas que a gente não pode contar, porque são de uma pornografia muito grande. Eu vou contar esta história pela primeira vez e é muito má. E se fosse outra pessoa, que fosse a vítima, eu não a contaria. Porque dizia assim, bem, a pessoa pode ficar ofendida. Mas como foi eu, que fiz literalmente a cagada, vou contar. E tem mesmo a ver com cagada. Não me deixa numa boa imagem. Mas a malta da bola, certeza que vai achar piada. Ainda por cima foi numa idade prematura. Eu na Sejanense, se tive o destaque que tive na formação, na Sejanense era eu mais 10. Na outra forma de o dizer. E tive 2 belíssimos treinadores que infelizmente já nos deixaram, que eram o Zequinha e o Jambano. Eu era miúdo. Jambano. Ainda joguei contra o Jambano. Certo? Era central, era Moçambique. Era. Jogou, mister? Joguei. Era miúdo, era pessoa maravilhosa. Pelo Benfica e pela Académica. Pessoa maravilhosa. Olha, não sabia. Maravilhoso. Eu tinha 13, 14 anos, eu era muito rebelde. Fui ali criado no bairro da Mourisca, andava sempre... Era um miúdo rebelde, era atrevido. E eu, sabendo a preponderância que tinha ali aos 13, 14 anos, era aguerrido no campo, era um bocadinho... Eu bato, eu marco, eu faço tudo, era tudo meu. E o Jambano era alguém que me punha ali... punha algum travão. Com aquela voz dele, com aquele sotaque. Eu era um negão alto, possante, sabes? Meu, estás a abusar, meu. Tu és igual aos outros aqui, sabe? Uma voz marcante, assim. Eu tinha medo, tinha respeito a ele, e ele respeitava-o. Entretanto, dentro desse treino, envolvi-me na porrada com um amigo meu. E ele chega ao balneário, não acreditou a contar esta história. Que barraca de c... Mas vou contar a minha. Vamos ao balneário e tal, manda-nos para o balneário, expulsa-nos, e chega lá, depois do final do treino, disse, tu não vais ser convocado e tal, disse-me que eu não ia ser convocado, e o gajo tinha andado à porrada comigo, ia ser convocado. Fiquei cego, mano. Tinha um amigo meu que era um malandro do que era o Brinquinho, que era do meu bairro, também jogava lá. Nós ficámos para o fim, até que fiquei só eu e ele no balneário. Portanto, o chefe responsável pelas instalações mete as chaves no balneário, espreita lá para dentro. Depois quando saírem, fechem a porta e atirem lá para o meu coisa, que era prática comum. Eu disse, está descansado. Entretanto, eu começo com o Brinquinho e o Brinquinho sempre a picar-me. Melhor marcador. Esta merda toda. E o gajo não te vai convocar. Eu armava aqui uma confusão do cara. Sempre a picar. Eu disse, o que é que eu vou fazer? Vamos com uma merda aqui, sei lá. Partimos alguma merda, partimos um vidro, cara, sabe? Um gajo naquela idade, o que vou fazer? E ele, só se cagas no banco. E eu, por que no banco? No banco. E tinha aqueles bancos que não são como estes individuais, daqueles corridos. Era aqueles corridos, não é? De madeira. E eu, que acerto, começo a olhar para o banco e ele sempre, no banco. Sabe lá quem foi? Eu cago no banco. Isto com 13 anos, pá. Tem tipo para ser expulso a Sejanense. O meu avô teve que ir pedir desculpa aos meus pais, eu, por causa dos joelhos. Que eu fiz aquilo, não é? Ele ri-se perdido do meu amigo. Fechámos a porta e aquilo ficou lá. Piraram-se. Havia treino no dia seguinte. O balneário, tu tinhas que percorrer o campo pelado para chegar lá ao balneário. Eu venho da escola, na camochila, achar que tinha feito uma grande coisa. Um ato de contestação, me convoca, cago no banco. Quando começa a visualizar o balneário, eu vejo lá o banco ao alto, fora do balneário a secar. O Brinquinho era aquele gajo que não conseguia suster o riso. Eu comecei logo a Brinquinho. Não fui eu. Não te escusas, Brinquinho. Ele assim, mano, vai dar uma barraca. Eu agora? Tu estavas ali a dizer isso, mano, não te escusas, mano. Entro no balneário, descomprometido, e vejo um ambiente de velório. Os jogadores todos, já. E eu começou. O que passou? Já estava lá grande parte, assim. Mano, cagaram no banco. E eu, cagaram no banco? E o Brinquinho, ele não conseguia suportar o riso. O Brinquinho estava muito incomodado. Só olhava para baixo e... com uma vontade... E eu assim, Jesus, estou f... Comecei a ficar... Vai-se varar. Comecei a ficar tudo branco aqui dentro, e tive noção do que fiz. Portanto, o Jambano entra e tal, com alguém da direção. Eu só vou perguntar uma vez.
Quem cagou no banco? Opa, quando ele diz isto, eu muito sério, não é? E o brinquinho parte-se a rir, sabe? E os olhos todos Para o brinquinho. para o brinquinho, sabes? Pá, e então houve ali um assumir de culpas com aquele riso. Pai, tu estás a rir de quê? Foste tu que... Não me digas que foste tu, sabe? E ele começou-se a sentir enrolado e eu só dizia: oh, mano, muitas coisas. Pá, foi o gajo que me disse: Já foi. Ele é que te incentivou. pá, eu vejo entalado e comecei a pensar para mim: pá, quando a batata aquece, já estou. E ele do nada, naquele aperto: pá, mas é que vais mesmo dizer, estás-te a rir de quê? Mas ninguém se ria, porque mais ninguém sabia, só eu. E eu a alinhar naquele de espantado: pá, fui o Cândido que cagou no banco. Foi expulso uma semana para casa. Aí, pá, o meu avô ficou muito envergonhado, os meus pais, quer dizer... Isto foi agora para contar a dos outros, sabes? Pior que isto já não vai haver, não é? Então, quando já está mal... Tinhas quantos anos? 13 aninhos? Nem tanto sequer, tinha 12, 13 anos. Mas repara, depois a forma como eu também percebi o impacto daquilo, depois andei para 4 ou 5 jogos a suplente e muito humilde, sempre para dizer: não, eu mereço. Mas eu caguei num banco, claro que mereço. Até podia para ser mais castigado. Para as pessoas perceberem que foi um episódio triste da minha vida, eu próprio ia dizer, depois no final do jogo íamos pedir aquele dinheiro com a boina às pessoas lá em Sons da Madeira. Pá, e havia aqueles sócios: oh rapaz, tu te foste cagar no banco, sabe que eu sabia. Eu disse: não torna a fazer isso. Pá, tenho sítio para te fazer isso, tens lá uma casa de banho. E pá, aquilo foi altamente. Pronto, depois foi perdoado pelo meu talento. Comecei a entrar, fazia golos, pedia desculpa. Cena do c... não se faz.